Olá, o Conexão está no ar, o programa que te informa sobre os assuntos do Congresso Nacional, que é constituído por duas casas legislativas federais, o Senado e a Câmara dos Deputados. O início deste mês marca a posse dos deputados e senadores no Congresso. E com a chegada deles, voltam os trabalhos legislativos junto com a população, como exemplo, as sessões plenárias, as audiências públicas, comissões e outros trabalhos essenciais. No Conexão de hoje, vamos retomar alguns dos trabalhos realizados pelas comissões do Senado no ano de 2014 e também alguns temas já em destaque neste ano. No espaço Câmara dos Deputados, vamos ver como foi a repercussão das eleições para a presidência da Casa. E como já nos acostumamos, vamos primeiro ao Senado. Segurança foi um dos temas mais frequentes em discussão na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado. Os parlamentares debateram em 2014 assuntos polêmicos como a criminalização do vandalismo e a redução da maioridade penal. 2014 foi ano de Copa e eleições. Ainda assim, um período de intensa atividade na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Responsável pela seleção e análise de proposições que podem alterar as leis do país, a CCJ teve um saldo bastante positivo, não apenas do ponto de vista quantitativo, como pela qualidade dos debates. Ao longo do calendário legislativo, a comissão realizou 51 reuniões e 13 audiências públicas sobre os temas mais diversos. No total, nada menos que 369 matérias foram apreciadas, todas do mais alto interesse da população. O que acontece nas ruas repercute de imediato no plenário da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobretudo os temas relacionados com a segurança pública. Desde junho de 2013, o país vem sendo palco de diversos protestos e mobilizações. Um dos itens que esquentaram os debates já no primeiro semestre foi o projeto de lei que prevê o crime de vandalismo. De um lado, a necessária preservação da ordem e o combate à violência. Do outro, a defesa do direito à livre manifestação. A CCJ abriu as portas para o debate responsável, em que pontos de vista divergentes foram colocados. Tem gente que quer acabar a manifestação, não é pelo pessoal que quebra, não. É porque não quer povo na rua. Nós não estamos aqui debatendo manifestações, nós estamos debatendo aqueles que cometem crimes nas manifestações. Uma outra questão polêmica discutida dentro da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania foi a redução da maioridade penal. A criança e o adolescente que comete ato infracional, ela será penalizada, só que a sua pena é diferenciada de um adulto, que já tem plena consciência dos seus atos, que já tem o amadurecimento necessário para saber o que é certo e o que é errado. Estou propondo uma solução para casos excepcionais, caso que exige uma resposta e que não será dada num sistema prisional falido, como diz Vossa Excelência. Embora a proposta de emenda à Constituição tenha sido derrotada em votação na CCJ, o tema certamente ainda não se esgotou. Procuramos alcançar o direito penal do equilíbrio. Depois de 70 anos, o Brasil terá um novo Código Penal. O texto, apresentado pelo presidente da comissão, ainda deve ser debatido no Congresso, mas, sem dúvida, representa um avanço para uma sociedade que se pretende moderna e em constante evolução. Já em dezembro, a aprovação da proposta de emenda constitucional 33 de 2014, que responsabiliza a União pela segurança pública, foi um outro marco representativo do intenso trabalho desenvolvido pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania no ano passado. Além de aprovar 253 projetos de decreto legislativo, como autorizações para o funcionamento de rádios em todo o país, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado debateu temas importantes em 2014, como a má qualidade dos serviços de telefonia e o leilão da faixa de 700 MHz. Entre os projetos aprovados pela comissão, um dos principais foi o Marco Civil da Internet, que já virou lei. Regras para definir os direitos e deveres de mais de 100 milhões de usuários de internet no país. Em 2014, o funcionamento comercial da rede começou a ser regulado por lei. Várias propostas já tramitavam no Congresso
há alguns anos, mas a discussão ganhou força em setembro de 2013, depois das denúncias de espionagem americana sobre as comunicações eletrônicas do governo brasileiro. A presidente Dilma Rousseff levou o assunto à Assembleia Geral da ONU. Estamos, senhor presidente, diante de um caso grave de violação dos direitos humanos e das liberdades civis, da invasão e captura de informações sigilosas relativas às atividades empresariais e, sobretudo, de desrespeito à soberania nacional do meu país. Uma proposta de lei encaminhada pelo governo ao Congresso 2 anos antes passou a tramitar em regime de urgência. Foi aprovada na Câmara em março de 2014. No Senado, o texto foi discutido em 3 comissões, entre elas a de Ciência e Tecnologia. Audiências públicas conjuntas reuniram especialistas no tema. O governo tinha pressa em votar a matéria. A presidente Dilma queria apresentar o Marco Civil durante a abertura de um evento mundial sobre internet em São Paulo. É importante para cada cidadão e para cada cidadã brasileiro que o Brasil chegue amanhã e mostre: nós temos o Marco Civil da internet. Nós temos medidas importantes que vêm sendo adotadas pelo governo. Mas a oposição queria mudanças no texto que veio da Câmara. Alguns pontos vulneráveis, como por exemplo a questão que diz respeito ao armazenamento de dados, né, que pode ensejar determinados abusos. Em menos de um mês, o texto que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para internautas e provedores foi aprovado no mesmo dia, nas comissões e no plenário. Foi um projeto muito debatido na Câmara, ficou um período longo lá, foi debatido com a sociedade civil. É um projeto que nós conseguimos construir de forma harmônica e penso que ele avança muito. Os senadores aprovaram outras matérias importantes. A chamada Lei das Antenas, que unifica as regras para a instalação de torres de telefonia celular nas cidades, o projeto que torna o programa de rádio A Voz do Brasil patrimônio cultural e material e o que padroniza os carregadores de telefone celular. Algumas propostas que passaram pela Comissão de Ciência e Tecnologia já seguiram para a Câmara. É o caso do projeto que obriga as companhias telefônicas a identificar para o usuário a operadora de destino de cada chamada antes de completar a ligação. Hoje, pela portabilidade, você não tem mais a identificação pelos prefixos das companhias. Hoje você leva o número, pode estar hoje numa companhia, amanhã noutra companhia e não terá essa identificação. Então o que o projeto prevê é que quando o consumidor, o usuário, estiver usando o seu telefone, fazendo uma ligação para um outro telefone móvel que não seja da sua operadora, ele receberá um aviso sonoro de que ele está ligando para uma operadora que não é a sua. E com isso ele vai ter consciência de que ele pagará por isso. A Comissão de Ciência e Tecnologia também se debruçou sobre temas importantes que mobilizaram a sociedade. Foi o caso do leilão da faixa de 700 MHz para a banda larga 4G. Especialistas vieram debater o assunto com senadores. Identificar quais são os gargalos, quais os problemas, senão mais uma vez a gente vai remeter para o consumidor uma grande confusão para saber que tipo de filtro ele compra, que tipo de antena ele bota, como é que o seu celular funciona de frente para a TV. A má qualidade do serviço de telefonia móvel no país também foi debatida com o então ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. O investimento é alto, eu percebo isso, mas é no sentido de aumentar a cobertura para aumentar o número de aparelhos. Mas a qualidade... Eu acho que o fato de ser o serviço com maior número de reclamações, com certeza tem que ser relacionado com o fato de que é também o serviço que tem maior número de contratos. Hoje tem mais celulares no Brasil do que habitante. Então é preciso realmente fiscalizar e controlar mais, para que o consumidor brasileiro, o povo brasileiro, possa realmente, olha, eu tenho um Estado que me protege nessa relação. Não é a empresa que vai dominar essa relação. Mulheres, crianças, idosos, deficientes, indígenas, homossexuais. Os grupos considerados minorias
tem espaço permanente na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Nos últimos 2 anos, a comissão realizou 164 reuniões, das quais 121 foram audiências públicas, que receberam perguntas de cidadãos pelos canais de comunicação do Senado. Acompanhe. Estupro, tortura, violência contra jornalistas, desaparecidos da democracia, analfabetismo, parto humanizado, envelhecimento, racismo. 14 de maio de 1888, de manhã, as pessoas ainda comemoravam nas ruas do Rio de Janeiro. Esse dia seguinte é o dia mais longo do Brasil. Ele nos alcança hoje, aqui e agora, nas favelas, nas cadeias. Foi aqui, nesta sala, que aconteceram esses debates importantes com especialistas. Sempre temas que estão em destaque no cenário nacional. Essas discussões são transmitidas ao vivo para todo o Brasil pela TV Senado, para garantir o acompanhamento e a participação do cidadão em tempo real. A Comissão de Direitos Humanos conta com uma equipe de 8 servidores para receber e organizar as demandas dos senadores e da sociedade, que agora, além de comparecer fisicamente, usa tecnologia para se comunicar com o parlamento. Através do portal E-Cidadania, que tem no site do Senado, as pessoas elas podem acompanhar as audiências públicas ao vivo e podem mandar perguntas, mandar comentários que são lidos e respondidos aqui. A audiência pública que recebeu uma maior participação por parte da sociedade foi sobre a regulamentação do uso da maconha. Nós recebemos, assim, nessas 6 audiências públicas, com certeza, mais de 1.000 perguntas e comentários. O debate sobre a regulamentação da maconha foi feito em 6 audiências públicas e ouviu representantes de diversos segmentos da sociedade. A proposta de regulamentar o uso recreativo e medicinal da planta foi apresentada por um cidadão ao portal E-Cidadania e teve o apoio de mais de 20.000 pessoas. As reuniões contaram com ampla participação de grupos pró e contra a sugestão. Eu perdi um irmão há 2 anos. Ele começou, sabe aonde, coronel? Na maconha. Que todo mundo diz que a maconha não faz mal. Ele começou a maconha. Sabe onde foi que ele terminou, coronel? No crack. Ele morreu, sabe com quantos anos? Com 56 anos. A guerra contra as drogas também mata pela desinformação dos usuários. Também mata pela quantidade de substâncias e coisas que eles adicionam nessa droga que eles vendem, que piora muito, muito os efeitos negativos que ela pode causar. São 7 milhões de pessoas que se utilizam de uma substância que poderia estar regulamentada, que poderia estar regulada a um ponto de diminuir os efeitos negativos que ela pode causar. A Comissão de Direitos Humanos é também de legislação participativa. É por isso que toda iniciativa popular passa primeiro por aqui. Essa é uma característica desafiadora da CDH, na opinião da senadora Ana Rita, presidente da comissão nos últimos 2 anos. Ela adianta um debate sugerido pela população que vai entrar na pauta de 2015. Eu estou sabendo que está chegando também na Comissão de Direitos Humanos um outro tema altamente difícil para ser debatido, mas que a Comissão de Direitos Humanos é a porta de entrada, que é uma iniciativa da sociedade, que nós não podemos nos furtar em receber aqui, que é a questão do aborto. Então são temas que vão ficar ainda para os anos seguintes, serem debatidos, serem aprofundados e o mais importante, com a participação da sociedade. Então, são desafios colocados para o Congresso Nacional, para o Parlamento Brasileiro, que vem da sociedade civil. E a sociedade também contribui com esse debate. Além das audiências públicas, a CDH também aprovou projetos importantes em 2014, já sancionados pela presidente Dilma Rousseff. Vale destacar a lei que reserva 20% das vagas em concursos públicos do Poder Executivo Federal para negros e pardos. A regra vai valer pelos próximos 10 anos.
É uma forma de nós, do parlamento, contribuirmos para que haja de fato igualdade no nosso país. Outra matéria marcante passou pela Comissão de Direitos Humanos e já está em vigor. É a Lei Menino Bernardo, homenagem a Bernardo Boldrini, de 11 anos, morto no Rio Grande do Sul. A lei garante a crianças e adolescentes o direito a uma educação livre de castigo físico ou tratamento cruel. O que nós não podemos é permitir que uma minoria impeça a deliberação do parlamento numa legislação que está sendo reclamada há muito tempo pela sociedade brasileira. Alguns projetos polêmicos aprovados na CDH ainda estão sendo analisados por outras comissões do Senado. É o caso da proposta para revisar a Lei da Anistia. A legislação atual é criticada por entidades de direitos humanos por perdoar crimes que ocorreram durante a ditadura militar. Eles alegam que a lei vai de encontro ao que determinam tratados internacionais e a própria Constituição. O objetivo do projeto é excluir do perdão os agentes públicos que praticaram crimes contra opositores ao regime militar. Nós não queremos levar para cadeias velhinhos octogenários. Nós queremos retirar do ordenamento jurídico uma lei que anistia torturadores e nós queremos, com isso, não olhar para o passado, mas olhar para o futuro e dizer que este é um país que não aceita leis que anistiam, que não aceita a tortura, que considera a tortura um crime de fato inafiançável e imprescritível. Para o senador Paulo Paim, que já foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, essa é a comissão mais importante do Senado. Saúde é direitos humanos, educação é direitos humanos, trabalho é direitos humanos, qualidade no trabalho é direitos humanos, salário, alimentação, moradia, tudo está, a sensibilidade, tudo está vinculado aos direitos humanos. Por isso que eu presidi durante 2 mandatos, a senadora Ana Rita termina agora um belo mandato, e nós temos muito orgulho desta comissão e que esperamos que ela fique cada vez mais forte. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado aprovou 46 projetos em 2014. Além das deliberações, realizou audiências públicas e viagens em torno dos assuntos pertinentes. No início do ano, a comissão conseguiu solucionar o impasse entre 2 municípios sergipanos. Capela e Japaratuba disputavam a instalação de uma usina da Vale para a extração da carnalita. O minério é rico em potássio, que é muito utilizado na produção de fertilizantes agrícolas. O governo do estado vai preparar um documento, vai mandar para a Assembleia Legislativa, garantindo, assegurando aos 2 municípios, Capela e Japaratuba, o que eles têm direito de arrecadação em termos de impostos, principalmente o ICMS. A CDR também cumpriu a agenda fora do Senado. Eles visitaram 11 das 12 capitais que sediaram a Copa do Mundo. No segundo semestre, a produção de confecções do Agreste pernambucano levou a comissão até Caruaru. A partir desta presença do Senado em Caruaru, a gente tenha um outro sentimento lá no plenário do Senado, nas comissões técnicas do Senado, fazendo que isto seja de proveito para o desenvolvimento da região de Pernambuco e contribua também com o Brasil. A comissão aprovou ainda 46 matérias, entre elas a proposta que prevê novas regras para a divisão do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. A ideia é garantir que as prefeituras possam planejar melhor as contas. Hoje, qualquer variação no número de habitantes de um ano para o outro já altera o valor a ser recebido pelo município. O texto aprovado estabelece um prazo de 10 anos para essa mudança na receita. Aqueles que ganharem não recebam isso de uma forma muito rápida, em detrimento e em prejuízo daqueles que já vão ter o sacrifício de perder, muitas vezes por uma pequena variação da população do seu município. Outro projeto aprovado pretende garantir condições mínimas de acessibilidade e conforto na casa de todo brasileiro, inclusive nas dependências dos trabalhadores domésticos. Os senadores criticam a redução dos espaços habitacionais pelo mercado imobiliário, seja em construções particulares ou pelo poder público. Esse projeto ele tem um valor
muito grande, porque estabelece essas diretrizes que deverão ser cumpridas e deverão ser fiscalizadas pelo próprio Ministério. Que a próxima legislatura seja tão produtiva quanto a atual, para podermos contabilizar resultados ainda mais efetivos em prol do desenvolvimento das nossas regiões e do turismo brasileiro. O ano de 2015 deve selar o compromisso dos países membros da ONU em torno de um novo acordo climático. A COP21, marcada para dezembro em Paris, vai definir os parâmetros na redução dos gases de efeito estufa até 2030. E este foi o principal tema dos debates em 2014 na Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Durante 2014, a Comissão Mista de Mudanças Climáticas cumpriu uma extensa pauta de audiências públicas para discutir as emissões dos gases de efeito estufa. O terceiro inventário de emissões produzido pelo governo brasileiro mostra que as emissões dos setores de indústria e transporte superam as emissões do desmatamento. Hoje, o Brasil responde por 3% do montante global. O setor de transporte é responsável por 50% de nossas emissões. De acordo com o representante do Observatório do Clima, o Brasil deve direcionar 70% dos investimentos na matriz energética em combustíveis fósseis até 2022. Nós estamos falando em recursos que são importantes, são estratégicos para o país, mas nos próximos 5 anos a economia mundial ela vai mudar. Os resultados das negociações internacionais sejam o mais positivo, sejam o menos ambicioso, ele vai impor restrições ao consumo de combustíveis fósseis e só o Campo de Libra, a gente está falando de exploração do Campo de Libra até 2048. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas também discutiu as medidas necessárias para adaptar o país nas próximas décadas dentro de um cenário de aquecimento global e eventos climáticos extremos. Exemplos de secas e enchentes. O cientista Carlos Nobre alertou que as previsões do painel intergovernamental de mudanças climáticas não estão sendo capazes de verificar o alcance das modificações no sistema planetário. Segundo ele, a acidificação dos oceanos e o derretimento de partes da Antártica são fenômenos recentes e não previstos pelos cientistas 2 décadas atrás. No caso brasileiro, ele citou as secas prolongadas e seguidas dos últimos anos no Nordeste e as cheias da Amazônia como eventos que mudarão a paisagem do país neste século. De acordo com Nobre, o grande desafio do Brasil na adaptação às mudanças climáticas será o setor de infraestrutura. Em dezembro, a Comissão Mista de Mudanças Climáticas aprovou o relatório final de 2014, que trouxe uma proposta apresentada pelo governo brasileiro durante a Convenção Climática da ONU número 20, realizada em Lima, no Peru. A ideia é de se adotar o princípio de que a redução de carbono constitui um valor social, um valor econômico e, no futuro, um valor financeiro conversível. Isso foi uma ideia considerada revolucionária em Lima, abre campo para a gente poder enfrentar o dificílimo desafio do financiamento de tudo aquilo que é necessário para reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa, num ponto que permita se alcançar o objetivo de não deixar que a temperatura do planeta exceda os 2 graus nesse século. Essa comissão vem já em outros anos também e agora recomendando as questões de diminuição da emissão de gás carbono, como exemplo a agricultura, o ABC Agricultura de Baixo Carbono, a diminuição do desmatamento, a questão das indústrias, da emissão, diminuindo a emissão do gás de efeito estufa. Então, são essas recomendações e colhidas também na última reunião em Lima, no Peru, para ser apresentada na COP21 em Paris. E agora as eleições da presidência do Senado. Como foi destaque na mídia, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, foi eleito presidente pela 4ª vez. O senador recebeu 49 votos e derrotou o colega de partido, Luiz Henrique de Santa Catarina, que recebeu 31 votos. A decisão foi no voto manual e secreto.
Um a um, os senadores foram à urna, seguindo a regra de antiguidade de criação dos estados. Antes mesmo de a apuração chegar ao fim, Renan Calheiros comemorou a vitória. Com 42 votos, o resultado já era irreversível. Foram 49 votos para Renan Calheiros, 31 para Luiz Henrique e 1 nulo. O alagoano ocupa a cadeira de presidente pela 4ª vez. Gostaria, sinceramente, de manifestar minha gratidão aos senadores e senadoras pela renovação da confiança. Conduzir o Senado Federal me honra muitíssimo e me obriga a redobrar o trabalho, triplicar o ânimo, quadruplicar a vontade de acertar para corresponder ao crédito que me foi concedido pelos senadores e pelas senadoras. Antes da eleição para a presidência, tomaram posse no último domingo os 27 senadores eleitos em outubro. Acompanhe. O compromisso foi lido pelo senador mais velho, José Maranhão, de 81 anos. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Eles responderam um a um. Assim o prometo. O plenário estava lotado. Quase todos os colegas veteranos vieram receber os novatos. E, além deles, cada senador trouxe 12 convidados que acompanharam a cerimônia ao vivo ou pelo telão. Toda a família em peso, especialmente a esposa dele, o filhinho dele que acabou de nascer e os nossos pais estão com ele nesse momento. A cerimônia de posse durou apenas 20 minutos. Depois do compromisso, o coral do Senado cantou o hino nacional e a sessão foi encerrada com a promessa de um ano de muito trabalho. Acho que vai ser um dos anos mais turbulentos dos últimos 30 anos na política nacional, por todo aquilo que descambou de alguns tempos para cá. A política econômica ruiu, chegando a praticamente zero. A inflação não é contida, o escândalo da Petrobras é o arremate de um longo festival, há muito por fazer. Hora de mudar de casa. Agora, o que rola na Câmara dos Deputados. Vamos rever agora os principais momentos da cerimônia de posse dos deputados federais realizada em 1º de fevereiro. Nesta legislatura, 289 parlamentares foram reeleitos. 26 já tiveram mandato em algum momento e 198 são novos deputados que chegam à Câmara pela primeira vez. O deputado Miro Teixeira, do PROS do Rio de Janeiro, o mais idoso entre os que possuem mais mandatos, presidiu a sessão de posse. Todos nós temos o mesmo mandato a cumprir. O mandato de deputado federal que já foi exercido por personalidades como Adalto Lúcio Cardoso, Célio Borja, Rubens Paiva, que incrivelmente continua desaparecido, Ulisses Guimarães, que dá nome a esse plenário, e que nos orientemos pelos princípios da nossa Constituição, especialmente os da transparência, impessoalidade e moralidade. Sejam bem-vindos. Miro Teixeira também leu o compromisso de posse. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Esse é o momento em que cada um dos 513 deputados eleitos é chamado pelo nome para firmar o compromisso de posse. Quando é chamado, o deputado ou deputada diz: assim o prometo. Atento ao compromisso, o deputado do PT da Bahia, Valmir Assunção, disse que defenderá políticas para compensar a falta de representantes negros no Congresso. Entre os que tomaram posse, apenas 4% se declararam negros. Nós vamos trabalhar muito ainda para que a gente tenha aqui no Congresso Nacional em torno de 50% da população negra
participando dos debates, votando, decidindo o seu próprio destino. Em meio ao plenário lotado, o campeão das urnas. Celso Russomano, do PRB de São Paulo, recebeu 1,5 milhão de votos. Para ele, a responsabilidade também é grande. Quanto mais votos a gente tem, mais gente está acreditando na gente. A responsabilidade é muito maior, né? Um plenário formado por homens. Nessa nova legislatura, as mulheres mais uma vez ocupam poucas cadeiras. São apenas 10% dos parlamentares. Entre as que tomavam posse pela primeira vez, Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro. Filha de um ex-parlamentar, Roberto Jefferson, ela disse o que é preciso para trazer mais mulheres para o Congresso. Não acho que falte interesse, acho que falta tempo, apoio, estrutura e estrutura financeira. Todos eles participaram do momento final, que marcou o primeiro registro de presença no painel eletrônico dos deputados da nova legislatura. Declaro empossadas e empossados os senhores deputados que responderam ao presente compromisso. A posse dos deputados é sempre uma cerimônia concorrida em Brasília. Familiares e convidados de todo o Brasil compareceram para prestigiar os eleitos. Horas antes da posse, os últimos preparativos para receber os deputados que vão representar o cidadão brasileiro nos próximos 4 anos. Com tudo pronto, a movimentação de convidados começou cedo. Segundo o serviço de cerimonial, cerca de 5.000 pessoas, entre jornalistas, funcionários e convidados, passaram pela Câmara. Gente que veio de todas as partes do Brasil e até de outros países. E sem limite de idade. Dia de posse é também dia de caprichar no visual e de trazer a família toda para celebrar. Muitos de tão novos caíram no sono antes da cerimônia. O deputado Pompeu de Matos veio com roupa típica de gaúcho para homenagear o estado que o elegeu, o Rio Grande do Sul. Já o filho do deputado Gonzaga Patriota era a cópia em miniatura do pai. A roupa e o bottom de deputado denunciavam. Gonzaga Patriota Júnior já sabe o que vai ser quando crescer. Deputado mesmo, né? Novato na Câmara, o cantor sertanejo Sérgio Reis era uma das celebridades mais procuradas na cerimônia de posse. E não era difícil encontrá-lo na multidão. O deputado é um dos mais altos na nova legislatura. Minha altura, 1,90 m. Descalço. Depois 1,95 m de bota e 2 metros com chapéu e tudo. A deputada Clarissa Garotinho, de 32 anos, chegou acompanhada do pai, o ex-governador do Rio, Antony Garotinho. Apontada como uma das futuras musas do Congresso, ela rejeita o título e promete trabalhar sério pela juventude. Com certeza, meu mandato vai estar atento à voz da juventude brasileira, à voz do nosso povo. Estreante na política, a deputada Raquel Muniz, do PSC, chamou a atenção pelo adereço na cabeça, uma espécie de capacete usado em festas folclóricas do norte de Minas. Aqui estou vestida de catopê. Aqui é um capacete, né? É um traje que é usado lá nas festas de agosto e é uma homenagem a essas pessoas do norte de Minas. Quem também concentrou as atenções foi o novato Eduardo Bolsonaro. Filho do deputado Jair Bolsonaro, ele promete lealdade às ideias do pai, considerado bastante polêmico por suas opiniões. A gente é independente, tem imunidade parlamentar para falar. Desagrada muita gente, mas agrada também uma boa parte da população brasileira. Costumo até brincar um pouquinho, né? Eu fico falando que meu pai é muito moderado. A gente que vem da Polícia Federal tem uma rotina um pouquinho mais agressiva. É a diversidade do país representada na Câmara, a casa de todos os brasileiros. A festa agora fica registrada na memória e nas fotos. Daqui para frente, os deputados vão ter muito trabalho para fazer. Aconteceu também, além da cerimônia de posse dos deputados, as eleições para a presidência da Casa, que teve como vitorioso o deputado Eduardo Cunha. Vamos ver. Nesse momento, passo a presidência ao deputado Eduardo Cunha, eleito presidente
da Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha contou com o apoio de 14 partidos para chegar à vitória. Em seu primeiro discurso como presidente, ele negou que fará oposição ao governo e disse que será o presidente de todos os deputados. Porém, reforçou que pretende atuar de forma independente, sem se curvar à presidência da República. Ele disse que uma de suas primeiras ações será votar a proposta do orçamento impositivo, que obriga o governo a executar as chamadas emendas parlamentares ao orçamento. A partir de terça-feira, vamos reunir, combinar a pauta. Certamente o orçamento impositivo, se tiver condições de ser votada, o segundo turno será votado. Se cumpriu as 5 sessões de interstício da última votação, que eu não tenho ainda segurança se cumpriu, se não, no exato momento que cumprir, será colocado em votação, sim, o segundo turno, assim como outras propostas que ficaram pendentes na pauta no fim da legislatura passada. Essa foi a eleição mais disputada dos últimos anos. Os 2 últimos pleitos para presidente da Câmara foram feitos com acordos entre os principais partidos, o que resultou em eleições sem embates. Desta vez foi diferente. 2 candidatos de partidos da base aliada, PT e PMDB, travaram uma disputa que terminou com a vitória de Eduardo Cunha. O segundo colocado foi Arlindo Quinalha, do PT paulista, que tinha o apoio de setores do governo e de mais 5 partidos. Obteve 136 votos. Quinalha pertence ao mesmo partido da presidenta Dilma Rousseff. Se alguém imagina a Câmara dos Deputados subjugada, eu quero dizer que é um erro dramático, porque se alguém aqui um dia se comportasse na presidência, na mesa, em qualquer investimento concedido pelo conjunto dos deputados, as bancadas não permitiriam, os partidos não permitiriam, o plenário não permitiria. Ou seja, nós não permitiremos. Já o candidato Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, tinha o apoio de 5 partidos e recebeu 100 votos. Ele se colocou como alternativa aos candidatos do PT e do PMDB, que, segundo ele, já ocupam cargos na presidência da República e do Senado. Foi dito aqui que o PT exerce o poder central e não poderia exercer o poder aqui na Câmara. Ora, o PMDB exerce a vice-presidência da República e acabou de eleger o presidente do Senado. Será que nós não podemos compartilhar essas ações entre os outros partidos? Será que não seria mais salutar não ter hegemonia dos partidos que têm a presidente e o vice-presidente da República? Chico Alencar, do PSOL carioca, destacou o baixo valor de sua campanha, R$ 150 gastos na impressão do programa. Ele criticou a forma como a eleição foi conduzida, com promessa dos candidatos para os deputados. Promessas que eu também não faria se pudesse e não faço também porque não tenho a menor condição. Cargos na estrutura da casa, eventualmente no governo ou nos governos, pagar dívidas de campanha de quem quer que seja, tudo isso não condiz com a decisão que estamos tomando aqui sobre a governança da Câmara dos Deputados pelos próximos 2 anos. E depois da eleição, o deputado concedeu uma entrevista coletiva aos jornalistas. Acompanhe. A relação institucional, os poderes são independentes e harmônicos entre si. O governo tem direito à sua governabilidade, que não haverá da parte dessa presidência nada que atrapalhe a governabilidade do governo, até porque eu fiz uma campanha pregando isso. Eu não vou exercer a presidência diferente do que eu preguei. Não será uma Câmara de oposição e tampouco será submissa. O fato da gente estar garantida a governabilidade, que é necessária e precisa ser garantida, não significa que a gente vai ser submisso. E o fato da gente colocar em pautas matérias que sejam do anseio da casa, não quer dizer que seja de oposição. Então vamos exercer com serenidade, sem nenhum tipo de retaliação por qualquer tipo de situações passadas que aconteceu. Não haverá da nossa parte nenhuma intenção de buscar retaliação por nada. Então vamos exercer como tem que exercer. O chefe de um poder
presidente de um poder legislativo, ele tem que agir com isso, respeitando os outros poderes, mas exigindo respeito ao poder legislativo. CPI da Petrobras. A CPMI que existiu da Petrobras, que teve o nosso apoio, era uma comissão parlamentar mista de inquérito, que independe do presidente da Câmara. Na Câmara dos Deputados, as 5 primeiras CPIs que foram protocoladas na legislatura, elas são instaladas automaticamente. A partir daí, as sequenciais ficam numa fila. Quando termina uma, entra outra. No Congresso Nacional, quando a comissão é mista, tendo 1/3 das assinaturas de senadores e 1/3 de deputados, ela é instalada automaticamente, independente do número de CPMIs existentes. Então não cabe ao presidente da Câmara ele falar em CPI. Cabe ao parlamento, se a sua minoria que atinja o número regimental protocole, que o faça, não cabe ao presidente. Dinâmica do parlamento. A casa vai ter a sua dinâmica, que é o que a casa escolheu na votação de hoje. O que não significa que isso dependerá ou independerá de mudança. Se está equivocado ou não está equivocado, não sou eu que vou julgar. É cada parlamentar, e a maioria está começando hoje, ela ainda não tem ainda um juízo sobre isso. O que nós vamos fazer é tocar a pauta da casa, como por exemplo, orçamento impositivo, vamos votar. Não há nada que impeça a gente de votar orçamento impositivo. Isso é uma pauta da casa, vai aprovar uma emenda constitucional com mais de 308 votos, consequentemente a casa fez a sua maioria, mesmo que o Poder Executivo concorde ou discorde. Então haverá temas que podem discordar. Agora, nós somos responsáveis o suficiente para saber que o país precisa de uma estabilidade política e que nós não vamos ter estabilidade econômica sem estabilidade política. Não será a presidência da Câmara que vai provocar instabilidade. Então não é esse o caso. Então aquilo que o governo necessita da sua governabilidade, bastando que ele tenha a sua maioria para ser representada, ele vai ter o direito para exercer. Não haverá nada que faça para afetar isso. Pauta. O orçamento impositivo é a prioridade 0 e vamos já imediatamente ver como nós vamos tratar da reforma política, porque a pauta principal é a reforma política. E vamos também dar início à discussão do Pacto Federativo. Impeachment. Esse não é o momento, o governo acabou de se eleger, não dá para que a gente faça de uma disputa. Nem eu acredito que ninguém que perdeu a eleição pense em alguma coisa dessa natureza. Então eu acredito que todos querem que o país siga a sua estabilidade. E a sua estabilidade se dará pelas instituições funcionando. Um pedido de impeachment, qualquer coisa dessa natureza, eu acho descabido. O cargo desperta disputa política. O presidente da Câmara é quem decide quais projetos entram em pauta. Tem o poder sobre os processos de impeachment e ainda substitui o presidente da República na ausência do titular e do vice. Conheça agora um pouco mais sobre o novo presidente da Câmara dos Deputados. Preparado, experiente e conhecedor dos meandros da Câmara. São elogios comuns feitos por aliados políticos ao deputado carioca Eduardo Cunha. Ele é do PMDB e tem 56 anos. As características pessoais o ajudaram a assumir a liderança do PMDB em 2013, cargo que conquistou também em 2014. Eduardo Cunha foi um dos principais articuladores do chamado Blocão, grupo informal de 8 partidos, criado para pressionar o governo federal em votações na Câmara. Radialista, ficou famoso com o bordão "O nosso povo merece respeito". Economista, atuou em empresas privadas. Em seu perfil na internet, ele destaca que é evangélico, atua contra o aborto e a legalização das drogas. Eduardo Cunha começou na política como deputado estadual no Rio de Janeiro em 2001. Em 2002, foi eleito deputado federal pela primeira vez. Desde então, foi reeleito 3 vezes. Na última eleição, foi o 3º deputado mais votado do Rio de Janeiro e o mais votado do PMDB em todo o país. Na Câmara, já presidiu a Comissão de Constituição e Justiça. A eleição também escolheu os outros integrantes da mesa diretora. Ao todo, são 11 deputados. Valdir Maranhão leva o estado de origem no nome. É do PP e é o novo primeiro vice-presidente. Em caso de ausência do presidente, ele assume os trabalhos. O Brasil precisa de um parlamento forte. O Brasil precisa de um parlamento independente. O Brasil precisa da harmonia dos poderes. Na ausência do primeiro vice e do próprio presidente, assume o segundo vice. O cargo vai ser ocupado pelo deputado Giacobo, do PR do Paraná. Ele também é o responsável por analisar o ressarcimento dos gastos médicos dos deputados. O primeiro secretário é o superintendente administrativo da Câmara dos Deputados. Daí o apelido de prefeito,
que dessa vez vai caber ao deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo. A gente vai fazer um levantamento geral da primeira secretaria, do seu orçamento, das suas prioridades, para que a gente possa investir e atender não só aqueles que vão nos visitar, que é a população brasileira, mas atender quem trabalha aqui, que são os deputados federais, com toda essa infraestrutura. O segundo secretário agora é o deputado Felipe Bournier, do PSD do Rio de Janeiro. A terceira secretaria é ocupada pela deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo. O quarto secretário é o deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná. Os 4 deputados suplentes são Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, Mandetta, do DEM, do Mato Grosso do Sul, Ricardo Izar, do PSD de São Paulo e Luiz Erundina, do PSB de São Paulo. Nosso intuito é sempre aproximar o trabalho do legislativo de você, primordialmente municipal, mas também estadual e federal. Nós ficamos por aqui, continue com a gente. Até mais!